A graça e a paz, meus irmãos, boa noite, né? Espero que esteja tudo bem com você, aqui tudo bem comigo, com a minha família, né? Em quarentena, trabalhando sempre que possível, né? E nesse momento a gente vai estar compartilhando com a igreja um estudo, né? Dando continuidade a um estudo que nós fazemos quarta-feira. A Igreja Batista em Governador Portela. Estou aqui com a camisa do projeto Radical, Metamorfose Radical, projeto que eu fui muito abençoado. Primeira Igreja Batista em Japuíba, Cachoeira de Macacu, Pastor Luciano. Um abraço para esses irmãos. Também fazemos parte do projeto, eu e minha esposa, Discípulo Radical, da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, em São Gonçalo. São as bandeiras radicais que têm abençoado nossas igrejas, amém? Eu queria começar esse estudo, como sempre fazemos de costume, cantando um louvor. Te agradeço, né? E é bom agradecermos. Nós estamos no meio de uma crise, de uma pandemia, mas coisas boas estão acontecendo, pessoas estão sendo curadas. A esposa do meu pastor lá em Curicica recebeu alta, está em casa. O pastor lá, pastor Antônio Borges, nosso primeiro pastor, que sempre fica no nosso coração, né? Ele já saiu do respirador, né? Algumas pessoas aqui em Miguel Pereira já foram curadas. Infelizmente tivemos uma morte e ficamos tristes por isso, mas muitas pessoas já foram curadas, já tiveram alta, né? Então vamos começar esse estudo agradecendo a Deus, amém? Te agradeço. Acho que não precisa nem você procurar a letra, né? A maioria dos cristãos conhece esse louvor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço do início, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço,
Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai amado, pelo teu sacrifício na cruz, pela tua vitória sobre a morte, pelo teu cuidado a cada dia, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, ó Pai amado. Te agradecemos pelas tuas promessas em nossas vidas e te agradecemos porque o Senhor é fiel para cumpri-las. Te agradecemos porque em muitos de nós o Senhor começou uma boa obra e o Senhor irá completá-la até aquele dia final. Eis-nos aqui, ó Pai amado. Peço também que se há algum amigo no Face que ainda não entregou a vida a Jesus, que esse estudo, ó Pai amado, possa levá-lo a isso, ó Pai. A entender o quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor quer abençoá-lo, Senhor Deus, através da vida de Cristo em nós. Que o teu Santo Espírito nos guie nesse estudo. No nome de Jesus, amém. Se você tiver algum pedido de oração, né, você pode botar aí no comentário, a gente vai estar orando aqui, né? E é bom estar aqui com vocês. Era melhor se pudéssemos estar presentes, né? Olho a olho, nos cumprimentando, nos abraçando, mas por enquanto é o que nós temos e agradecemos por isso. Eu queria continuar com vocês o estudo em Colossenses. Então, se você tiver uma Bíblia aí perto, Colossenses capítulo 2, né, o tema do estudo de hoje é a plenitude de Cristo em nós, um Cristo pleno, e a sua plenitude está em nós, que nós possamos caminhar nessa plenitude. Amém? Colossenses capítulo 2. Colossenses fica lá no Novo Testamento, né? Depois da carta de Filipenses, antes da primeira Tessalonicenses. Se não tiver Bíblia por perto, quiser uma caneta e papel para anotar e depois pesquisar, né? Também é bom. Amém? Colossenses capítulo 2. Vamos começar? De maneira introdutória, eu sempre faço isso. Nós já tivemos 2 estudos em Colossenses. Colossenses é uma carta escrita ao apóstolo Paulo, da igreja de Colossos. É bem provável que ele estivesse numa prisão. A igreja de Colossos ele não conhecia. Quem tinha fundado era Epáfras, um discípulo seu, né? De repente, na viagem missionária que Paulo fez a Éfeso, que é uma cidade perto de Colossenses, e Paulo ele escreve a esses cristãos, encorajando eles a tomarem algumas posições. E nós vamos estar estudando alguma dessas posições que Paulo queria que eles tomassem hoje. Amém? Eu vou estar aqui virando a minha câmera para a Bíblia, para você estar acompanhando aqui a leitura comigo. 2. O interesse de Paulo pelos Colossenses é o título que está aqui, né, que o tradutor da Bíblia botou. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza que têm em Cristo. Amém. Vou estar virando aqui de novo. Então, irmãos, a gente foi até o capítulo 5, correto? Aqui no 2, 1, a gente tem a informação de que Paulo não os conhece. Paulo não viu eles face a face. Mas tem aqui um elemento importante, que é a igreja que também está em Laodiceia. Cremos também que a igreja que está em Laodiceia também foi fundada por Epáfras. Laodiceia era uma comunidade também perto de Colossos, e a gente vai ver que no final de Colossenses, Paulo fala que uma carta também foi escrita a Laodiceia, e pede para que essa carta de Colossenses seja lida em Laodiceia, e a de Laodiceia seja lida em Colossenses. Por providência divina, essa carta de Colossenses, de Laodiceia, não chegou até nós não temos acesso a essa carta de Laodiceia, ela se perdeu, não sabemos o porquê, mas cremos que todos os livros que precisamos estão aqui. Deus, ele
Ele de uma forma conduziu a história para que todos os livros, os 27 livros do cânon do Novo Testamento estivessem aqui, e temos aqui Colossenses, né? Faço isto para que o coração deles seja consolado e que eles fiquem vinculados em amor e tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Essa palavra plena, ela é muito importante aqui em Colossenses, porque no início das igrejas era assim, o evangelho chegava de forma simples, de forma poderosa, o poder do Espírito Santo, e depois que o evangelho estava estabelecido, alguns falsos ensinos eram introduzidos para tentar frear o avanço daquelas igrejas, né? Aqui com os colossenses, parece que era algo assim, um princípio de gnosticismo. O que era o gnosticismo nessa época aqui? Eram que algumas pessoas recebiam, gnose significa luzes de conhecimento, era que algumas pessoas recebiam umas luzes de conhecimento e eram mais especiais do que outras, e eles encorajavam as outras pessoas a buscar essa gnose, esse conhecimento especial, essa luz que só alguns recebiam, e isso fazia com que houvesse divisões na igreja. Então Paulo está escrevendo o seguinte: todos que receberam Cristo receberam a plenitude, né? Esse é um dos motivos principais que Paulo escreve aos Colossenses. Há também alguns combates a alguma seita do judaísmo que de repente queria entrar nos Colossenses, a gente vai ver mais aqui à frente, né? Mas a convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. O único mistério que tem é Cristo, foi revelado. Foi revelado pela pregação do Evangelho, foi revelado pela vida de Cristo, foi revelado pelos discípulos, pelos apóstolos, é revelado na palavra. Não há mais mistério na pessoa de Cristo. Algumas coisas são difíceis de nós entendermos, mas o que nós entendemos já dá para nós crermos e sabermos que Cristo é Deus, que Cristo foi enviado por Deus, que Cristo ele foi enviado por Deus para nos libertar do poder do pecado, do medo da morte, né? E isso é o principal. E agora caminhem, né? É o que Paulo fala para eles. Aí no 4, ele fala assim, ó, quero que vocês saibam, ele começa falando, quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Ou seja, nesse versículo 1, Paulo está numa prisão. Como é que ele está lutando pelos colossenses? Primeiro em oração. Ele começa a carta falando que estava orando por eles. Orando para que eles continuassem em Cristo, continuassem a crescer em Cristo, continuassem a caminhar em Cristo, que o Evangelho começasse a crescer não somente dentro deles, eles continuassem a crescer no conhecimento de Cristo, mas também a pregar o Evangelho e o crescimento de Cristo crescesse em quantidade nas pessoas também, através da propagação do Evangelho. E para que eles não caíssem, continuassem firmes. Essa oração, era essa batalha de Paulo. Ele batalha primeiro em oração e segundo escrevendo. Segundo pregando, escrevendo cartas para as igrejas, né, para encorajar eles a ficar no caminho, a ficar no alvo que é Cristo, né? Então ele tinha essa batalha aqui pelos colossenses. Então no versículo 4 ele fala, digo isso a vocês para que ninguém vos engane com argumentos falaciosos. Irmãos, alguns líderes religiosos, eles apresentam até bons argumentos que a princípio têm uma aparência de sabedoria, mas na verdade ele só quer nos enganar. Nos engana, nos tira do foco que é Cristo, nos atrapalham na nossa fé. Eles gostam muito, os pais dessas heresias, eles gostam muito, a gente usa a expressão de pescar no aquário, né? Como se nós conseguíssemos pegar peixes, né? Pescar o Evangelho, pescar as pessoas, pescadores de homens, pescadores de almas, e agora nós somos peixes de Cristo, né? E aí tem pessoas que querem tirar esses peixinhos de Cristo, né? E são muitos. Hoje ainda existe, eu não vou ficar citando nomes aqui para não ficar antiético, mas no caminhar vocês vão ver quem são eles. No versículo 5 fala, porque embora esteja ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. Ou seja, Paulo,
Ele estava preso, impossibilitado, mas estava sempre sabendo o que estava acontecendo. Estava sempre antenado em relação às igrejas, as igrejas que estavam sendo fundadas, os trabalhos que estavam sendo expandidos, as igrejas que já tinham sido fundadas e precisavam de encorajamento, de discipulado, de edificação. Paulo estava sempre ligado, antenado, e ele estava ligado em Colossos, orando por Colossos, sabendo das notícias de Colossos, inclusive dos perigos, que haviam pessoas com argumentos falaciosos querendo enganar eles, querendo tirar eles do caminho que é Cristo. Então, no versículo 6 de Colossenses, eu vou estar virando aqui para vocês, nós vamos ler só o 6 e o 7, e depois eu viro a câmera de novo. O 6 e o 7 fala o seguinte, é uma conclusão. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Amém? Então, assim como vocês receberam, continuem a andar nele. Continuem a andar em Cristo. Nós somos discípulos, nós seguimos as pisaduras, seguimos a caminhada de Cristo, ao mesmo tempo em que nós nos enraizamos. Quanto mais nós andamos com Cristo e aprendemos de Cristo, mais enraizados e edificados. E aqui nós temos duas metáforas, né, irmãos? Duas metáforas, uma é da raiz e outra é do edifício, né? A da raiz é uma metáfora de campo, né? As pessoas que vivem no campo sabem muito bem que a raiz é importante, a raiz busca os nutrientes, é a raiz que deixa a planta de pé, ou seja, é Cristo que nos deixa de pé, é Cristo que nos faz dar fruto, é de Cristo que vem os nutrientes. Então, são duas metáforas, enraizados e edificados, que já é uma metáfora urbana, uma metáfora da construção, uma metáfora, né, que a gente tem a nossa base. Jesus é a nossa base, Jesus é o nosso alicerce, Jesus é o nosso fundamento, e nele nós vamos continuar crescendo, assim como uma construção, sendo a cada dia recebendo ensinos dele e crescendo nele, né? Então, assim como vocês receberam, continuem a andar nele. Não se desviem. Há pessoas que querem se colocar entre Cristo e nós. Nós temos uma ligação direta com Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, né, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomar o jugo é andar do lado de Cristo. O jugo é aquilo que uniu o carro dos bois. Então, nós estamos andando com Cristo. Eu encorajo você a andar com Cristo. Então, eu encorajo você até não confiar em mim. Vai na Bíblia. Ora, pede discernimento. Eu não quero estar entre você e Cristo. Eu quero te levar para mais perto de Cristo. Eu quero ser um imitador de Cristo e te encorajar a ser um imitador de Cristo também. Então, continue a andar nele, estando nele enraizados, edificados e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. O que é crescer em ação de graças? É crescer em agradecimento? Não, são as nossas ações mesmo. As nossas ações têm que refletir a graça de Deus. As pessoas têm que ver as nossas ações e agradecerem a Deus. Nós temos que crescer nisso. Nós fomos feitos para isso. As pessoas olhavam para Cristo e agradeciam a Deus pela beleza de Cristo, pelos ensinamentos de Cristo, por tudo que Cristo fazia, né? As boas obras que ele fazia, né? E a gente sabe muito bem, né? Nós que estamos numa cultura cristã, ainda até que não tenhamos tanta intimidade com a Bíblia, nós sabemos que Jesus fazia milagres, que Jesus curava cegos, que Jesus curava coxos, que Jesus alimentava as multidões, que Jesus tinha os seus discípulos que andavam com ele, e que Jesus é uma pessoa muito respeitada, muito considerada. Vamos prosseguir, irmãos. Aqui no versículo 8 de Colossenses capítulo 2, você que chegou agora, nós estamos estudando a carta de Colossenses, estamos no capítulo 2. Deixa eu ver se eu estou pulando alguma coisa. Eu queria te fazer uma digressão. Eu queria abrir um parênteses aqui para esse enraizados e edificados, né?
Os enraizados e edificados, essas duas metáforas que estão aqui no versículo 7 do capítulo 2 de Colossenses, nos fazem lembrar que Deus ele quer sempre unir. A mensagem dele é para todos, é tanto para os que estão no campus, enraizados, quanto para os que estão na cidade, edificados, né? Ou seja, ele quer ensinar a todos, inclusive até o novo céu e a nova terra é meio que uma espécie de uma cidade-jardim, uma nova Jerusalém celestial, que nós temos um rio que corre do trono de Deus, nós temos árvores plantadas em volta desse rio, né, na margem desse rio, nós temos ali uma cidade-jardim. Então Deus ele quer sempre que a mensagem seja a todos. Deus ele prepara a todos, ele quer nos preparar para continuarmos andando nele, né? Versículo 8, a gente vai para o versículo 8, irmãos, vamos lá. Eu vou virar aqui a câmera, tá? E nós vamos do Colossenses 2:8, nós vamos até o 15, tá bom? Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente e cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. É muito difícil ler, né, essa carta, ler essa passagem e não ficar animado, não ficar feliz de tão grande obra que Jesus fez na cruz. Mas aqui a gente tem alguns termos que às vezes não são comuns a todos, né? E o versículo 8 ele fala: tomem cuidado para que ninguém venha a enredá-los, né? Em outras versões fala assim, que ninguém venha escravizá-los, para ninguém venha vos fazer por presa, te envolver, te seduzir, com o quê? Com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isso aqui é importante, irmãos, porque agora até o final do capítulo 2, né, vai se basear nisso, vai se basear nessa introdução, né? Essas vãs sutilezas, essa filosofia, né? Aqui a gente vê que os falsos ensinos, que foi falado lá já no início do capítulo 2, eles têm um objetivo: nos impedir de crescer, nos escravizar, tirar a potência, tirar o poder que Cristo nos deu e nos colocar para baixo, né? Nos diminuindo a obra que Deus fez em nós. Então tenham cuidado. Paulo está falando, vocês estão indo bem, continuem a andar nele. Tenham cuidado com os falsos ensinos, tenham cuidado com as filosofias e os rudimentos do homem, coisas que o homem inventa e não segundo Cristo. Para isso, não há segredo. Eu te encorajo a ter uma leitura da Bíblia, a ler principalmente os evangelhos primeiro, né? João é um ótimo evangelho. Primeiro livro da Bíblia que eu sempre geralmente recomendo as pessoas lerem é João, né? João, Mateus, Marcos, Lucas, essas cartas, né? A carta de Efésios é muito boa também, de repente uma primeira carta para você ler, uma carta paulina, né? Tenham cuidado. Aqui tem uma nota explicativa da NVI que eu queria ler para vocês, numa Bíblia de Estudo NVI.
do versículo 8, esses rudimentos do mundo. Esses princípios elementares do mundo, os rudimentos dos homens, expressão também que ocorre no versículo 20, significa ensinos religiosos elementares falsos e mundanos. Paulo estava contrapondo-se à heresia colossense, a qual ensinava, entre outras coisas, que para ser salvo, a pessoa precisava combinar a fé em Cristo com conhecimentos secretos e com regulamentos humanos quanto a práticas físicas e externas como a circuncisão, os alimentos e as bebidas, as observâncias de festas religiosas. A gente vai falar mais sobre isso aqui, mas são coisas segundo o homem, que até existiram alguns mandamentos, algumas ordenanças no Antigo Testamento, mas eles eram sombras de Cristo, né? E aqui os colossenses, alguns falsos mestres, estavam querendo escravizá-los com ele, com esses falsos ensinos, voltando às sombras, tirando eles da luz, que é Cristo. Amém? Versículo 9 fala o seguinte, que toda a plenitude de Deus, porque habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de Deus estava em Cristo. Cristo era homem e também plenamente Deus, né? Ele não era um semideus, como nós já falamos aqui em outros estudos, né? Uma filosofia grega, você tem, por exemplo, Hércules, que é filho de um deus grego com uma humana, né? Aí ele é um semideus. Jesus não era um semideus, Jesus é Deus. Ele nasceu em forma humana, mas é plenamente Deus. A plenitude de Deus estava em Cristo, né? E nele também, versículo 10, também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado. E é o que eu queria que vocês prestassem um pouco atenção, porque Jesus é Deus. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. E o que Paulo está falando aqui no versículo 10? Que em Cristo nós também recebemos toda a plenitude. Ué, mas se eu recebi toda a plenitude em Cristo, você pode me perguntar, eu posso andar sobre as águas? Eu posso curar cegos? Posso? Isso pode até acontecer. Pode acontecer. Mas nós temos essa plenitude em potência, não em ato. Aí eu estou usando um termo aristotélico para tentar explicar para vocês. Vamos supor, eu tenho uma semente de pitanga. Aquela semente ali, ela tem a potência de se tornar uma pitangueira. Mas ela ainda não é uma pitangueira, ela é uma semente. Mas ali já está a pitangueira, em potência, não em ato. Nós temos a plenitude de Cristo em potência, não em ato. Por isso nós temos que aprender dele, por isso que nós temos que caminhar com ele, ter experiência com ele, embora toda a plenitude esteja em nós, ainda não foi manifesta. Mas Guinter, você é maluco, você está tirando isso da onde? Você está vindo com uma filosofia, você acabou de falar para não falar sobre filosofia? Não. A gente vai ler agora a Bíblia. Primeira carta de João, está lá perto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Amém? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Eu vou estar lendo aqui para vocês e vou estar virando a câmera para vocês entenderem um pouco dessa plenitude em potência, não em ato. A plenitude de Cristo que está em nós. E nós temos que procurar viver essa plenitude sabendo, né, que essa plenitude ela vai ser manifestada. Olha, eu vou ler o versículo 1 de 1 João capítulo 3. Que primeira carta de João, não é o Evangelho de João, né? É lá mais perto de Apocalipse, 1 João capítulo 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, assim como Jesus também é filho de Deus, irmãos. Vamos acompanhando. Olha o 2 agora. Vai terminar aqui um. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nesse sentido aqui do mundo, ele não concordar conosco, não nos reconhecer, ele não nos valorizar. Agora olha o 2, eu quero que os irmãos prestem atenção no 2, porque essa minha teoria está fundamentada no 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Tá vendo? Nós somos,
mas ainda não se manifestou o que havemos de ser plenamente. Mas nós já temos essa plenitude em nós, só não foi manifestada ainda. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Amém? Vocês veem aqui onde está fundamentado, né, essa teoria, né? A plenitude ela está aqui em potência, mas ainda não está em ato, mas vai acontecer. Amém? E Paulo queria que os colossenses tivessem essa certeza, porque alguns queriam, como nem todos nós estamos na mesma caminhada, temos a mesma experiência, temos toda a maturidade, eles queriam dividir a igreja em dois tipos. Os cristãos que têm a luz, que têm o conhecimento, né? E os cristãos inferiores. E não, em Cristo todos nós somos iguais. Amém? Todos nós temos essa plenitude em nós, através do Espírito Santo que veio habitar em nós. Voltando lá para Colossenses, deixa eu voltar aqui a leitura, meus irmãos. Versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vou avançar para o 12, Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui é um termo, a circuncisão, era um sinal externo do judeu, do povo que Cristo pertencia. Qual foi a principal função dos judeus? Trazer Cristo à existência na terra. Jesus era judeu, mas através de Jesus a salvação veio para todo mundo e não só para os judeus. E a circuncisão, que era o sinal dos judeus, o que era a circuncisão? Na genitália masculina era arrancado o prepúcio, né? Uma pele que sobra na genitália masculina. E esse era um sinal externo de que aquele homem pertencia a Deus. Aquele homem pertencia ao povo de Deus, ao judaísmo. Então, Paulo está falando assim que a nossa circuncisão ela não foi feita por mãos humanas, mas foi feita no nosso interior. E aí ele aponta para o batismo, né? Porque o batismo ele é o símbolo do que já aconteceu aqui dentro. Quando nós aceitamos a Cristo, nós morremos para esse mundo e começamos a viver em Deus. Nós somos vivificados em Deus. Aqui vai ser falado, vai explicar um pouco mais, nós vamos lendo e os irmãos vão entender. Mas o batismo, vão entender melhor ainda, mas o batismo, que é um símbolo externo do que aconteceu internamente, ele simboliza geralmente isso, que nós fomos batizados na cruz de Cristo. Aqui a cruz atrás de mim, né? Na cruz de Cristo. Morremos para esse mundo e temos uma nova vida para Deus. E essa é a verdadeira circuncisão, uma circuncisão feita por Deus através do Espírito Santo dele em nós. Quando nós cremos, o Espírito Santo veio habitar em nós e nos regenerou e nos trouxe a plenitude de Deus para dentro de nós. Amém? Vamos aqui prosseguir. Olha aqui que interessante. Versículo 13, quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, cravando na cruz. Aqui nós já entendemos o que é essa circuncisão feita por mãos humanas e a circuncisão feita por Deus no nosso coração, né? Em que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas em Cristo, ao crer na mensagem de Cristo, ao crer no Evangelho de Cristo, nós fomos vivificados e já vencemos a morte. Nós vencemos a morte quando nós cremos em Cristo. E aí aqui vai complementar com o que eu já tenho falado. Isso é em potência e não em ato. A teologia, ela costuma dar o termo de já e ainda não. Já vencemos a morte, mas ainda não morremos. Mas quando morrermos, já vamos ter vencido a morte. Isso é fé. É crer que já aconteceu. É crer no invisível.
é crer que no que nós ainda não vivemos, mas nos está garantido pelas promessas, pela palavra de Deus, sendo testificado pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Nós temos essa plenitude de Deus em nós que já venceu a morte. Fomos vivificados em Cristo. E o batismo simboliza isso, que nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Amém? Indo, irmãos, o que acontece aqui? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa, não. No versículo 14, que nós lemos, fala assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Se estiver ficando confuso, se você não estiver entendendo, você pode fazer perguntas aí no comentário que eu tento responder no final, tá bom? Se eu não responder no final, eu respondo depois, respondo em inbox. Pode, de repente, me pedir o WhatsApp aí, através do Message, que eu gosto de responder essas dúvidas dentro do que nos foi revelado, dentro do que nos é possível. O 14, que fala de cancelamento da dívida, de remover as ordenanças que eram contra nós, é algo que vai nos apontar para outras cartas paulinas. Está apontando para a lei e para as religiões, que não podiam fazer nada, só nos encher de regras, de ordenanças, para que tentássemos cumprir, não conseguíamos cumprir. É nesse espírito que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que a letra mata, mas o espírito vivifica. A lei, ela veio, como diz lá em Romanos capítulo 5, 20, para que ofensa abundasse. Mas onde ofensa abundou, o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Pela lei, pelo cumprimento de ordenanças, entre aspas, pela perfeição, nenhum de nós consegue ser salvo. Nenhum de nós consegue ser perfeito. Nenhum de nós, ainda que a partir de agora eu consiga viver uma vida sem pecado, o que a experiência e a tradição me aponta que é impossível, eu posso até tentar viver, mas é impossível daqui até o final da minha vida não pecar, a não ser que eu morra no final desse vídeo. Mas se eu viver alguns minutos, até o final da noite, eu já vou ter pecado. É impossível. Ou seja, o que era impossível para as ordenanças, para a lei, foi possível através da graça de Cristo. E é isso que Paulo quer que os colossenses entendam. Essa é a bênção que a cruz nos dá. Essa é a vitória que a cruz nos dá. É uma grande vitória. É ter a plenitude. Nós não merecíamos. É um milagre feito através da cruz. Jesus, ele pagou o preço dos nossos pecados, os que nós cometemos, os que nós estamos cometendo e o que nós iremos cometer. É a bênção da cruz, é uma plena redenção, é uma plena remissão. Todos os pecados nos foram perdoados e todas as bênçãos de Deus nos foram concedidas através da cruz. Né? Prosseguindo, meus irmãos, através disso, através de Jesus ter removido essas ordenanças e cravado na cruz, versículo 5, ele despojou os principados e potestades publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esses principados e potestades são os anjos malignos, são os anjos decaídos, são aqueles que querem nos dominar, são aqueles que, pelas ordenanças, eles querem nos acusar, querem nos colocar medo, querem nos fazer servi-lo. Jesus despojou eles e colocou eles em vergonha. Né? Eles querem nos escravizar através do pecado, eles querem nos escravizar através da religiosidade, eles querem nos deixar debaixo de maldição. Mas Jesus despojou, Jesus tirou a máscara deles, expôs eles publicamente e triunfou sobre eles na cruz. E nós, em Cristo, também triunfamos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, irmãos, que hoje nós temos em Cristo plena liberdade. E temos que buscar essa plena liberdade através do conhecimento dele, através de um relacionamento com ele, dia a dia. Eu gosto muito de um louvor que eu aprendi através de queridos irmãos, de um músico chamado André Souza, que ele fala assim: eu acredito em Jesus, eu conversei com ele hoje.
Ele é meu amigo, meu mestre, meu Senhor e meu Salvador. Eu não sou membro de religião, eu aceitei a Cristo no meu coração. O cristianismo não é mais uma religião. O cristianismo é o caminho que nos leva para Deus. Essa é a plenitude que Deus quer nos dar de conhecimento e que Paulo queria dar aos Colossenses. Agora nós vamos para uma parte muito importante do livro de Colossenses, uma parte que nós sempre estamos ensinando quando nos vem com algumas perguntas a respeito do sábado, a respeito da carne de porco, a respeito, né, de alguns conceitos religiosos, alguns comportamentos religiosos que muitas vezes nos são exigidos de alguns irmãos. Tá bom? Eu vou estar lendo aqui agora dos versículos 16 ao 19. Estou de olho aqui na hora para não te cansar muito. Tem vários pedidos, né? 16, Colossenses capítulo 2, do 16 ao 19. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir de qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Bom, irmãos, aqui nós temos uma conclusão. Portanto, né, ninguém vos julgue por causa de alguns comportamentos. Isso aqui cita muitas coisas, olha. Comida e bebida, né? Posso comer carne de porco, posso comer a carne, sei lá, de tatu, seja lá o que for. Uma das visões que Pedro tem, Pedro que era judeu, ele tem uma visão em Atos em que há vários animais no lençol. E aí Deus fala assim, pegue e coma. Ele fala, Senhor, são animais impuros, eu não posso. E a visão vem 3 vezes. E aí Pedro entende que Deus estava querendo falar para ele. Deus fala assim, eu santifiquei. Como você pode tornar impuro o que eu santifiquei? Ou seja, em Cristo, Colossenses falou isso aqui no capítulo 1, versículo 17, que todas as coisas subsistem em Cristo, todas as coisas foram criadas por Ele. Nele foi revelado que esse mundo e sua plenitude pertencem a Deus. E nós, agradecendo a Deus, podemos comer qualquer coisa, irmãos. Claro que temos que tomar cuidado com a nossa saúde, temos que ter uma alimentação equilibrada, não podemos abusar do sal, não podemos abusar do açúcar. Todos os excessos são ruins para a nossa saúde, para glorificar a Deus, para tentar viver o máximo possível pregando o Evangelho de Deus, fazendo a vontade de Deus no mundo. Não estou dizendo que não tenhamos que ter esses cuidados, mas não podemos nos submeter a regras. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber isso, não pode beber aquilo. Né? A mesma relação em questão à bebida é uma polêmica muito grande em relação à bebida. Eu escolhi me abster de toda bebida alcoólica, não porque eu não possa, mas porque eu acho que é bom. A minha família, nós temos propensão maior a ser alcoólatras. É algo que eu creio que é genético na nossa família. Nós temos uma propensão ao alcoolismo, então eu não posso brincar com álcool. E não me faz mal, né? Teve uma vez que eu estava fazendo o evangelismo, foi bem engraçado. Às vezes eu conto isso, né? E as pessoas riem quando eu estou pregando. Eu estava fazendo evangelismo e fui na porta de um bar. Geralmente eu procuro não entrar em bar quando eu faço evangelismo, até porque as pessoas que estão no bar às vezes se sentem incomodadas, às vezes também tem pessoas bêbadas, né? Mas aí, né, Deus me tocou no coração e Deus que é dono de tudo e todos, eu fui lá e entreguei um folheto pro bêbado. Pro bêbado não, pra pessoa que estava bebendo. E aquela pessoa que estava bebendo, ela falou assim, se eu aceitar isso, falou pro folheto, eu não vou mais poder beber isso. Eu olhei para a cara dele, meus irmãos, meus amigos, peguei meio copo de cerveja dele, mesmo quando eu bebi, eu nunca gostei de beber cerveja, eu tive problemas com alcoolismo na minha adolescência, mesmo quando eu bebi, eu nunca gostei de beber cerveja, eu peguei aquele meio copo dele de cerveja e peguei aqui, me dá aqui, e bebi tudo na frente dele. Eu falei, eu posso beber, agora eu não vou precisar vir aqui amanhã, eu não preciso disso aqui para ser feliz.
Eu não preciso ficar bebendo isso aqui o tempo inteiro. Aí ele ficou assim me olhando com o olho arregalado. A gente pode. Eu só não sou escravo daquilo. Eu só não sou escravo da bebida. Eu só não sou escravo da comida. Eu não preciso ter comida e ter bebida ali, tipo de comida, tipo de bebida para ser feliz. Não. Eu tenho Cristo, eu tenho a plenitude de Deus em mim. E aqui passa para os dias, né? A lua nova, os sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Eu vou te dar um último exemplo aqui, por exemplo, o sábado. Alguns cristãos guardam sábado e outros guardam domingo, né? Se o fazem para o Senhor, fazem. Que Deus os abençoe. Mas Ele não pode querer me obrigar a fazer isso. Eu não guardo nem o sábado nem o domingo. Eu guardo todos os dias. Todos os dias para mim são santificados por Cristo. Todos os dias eu adoro a Deus porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não importando o lugar ou o dia, né? E o domingo? O domingo é um dia especial porque eu posso adorar com os meus irmãos, porque é feriado, porque a maioria das pessoas está em casa. Então o domingo nos serve, assim como o sábado servia Jesus. O sábado aponta para Cristo. A palavra sábado, eu não vou me aprofundar muito, mas ela significa descanso. Ela é um verbo no hebraico, o sabá, né? Ou seja, aquele que não guardar o sábado morrerá, diz a lei. Jesus ele veio colocar a lei contrária, acabar com a lei? Não. Jesus ele veio complementar a lei. Jesus ele veio dar sentido para a lei apontava para Cristo, o sábado apontava para Cristo. Aquele que não guardar a Cristo morrerá. Aquele que não guardar o descanso em Cristo, aquele que não descansar em Cristo, morrerá. É a interpretação da lei segundo Cristo. Cristo é o nosso sábado. Ou seja, eu guardei Cristo no meu coração. Eu estou descansando em Cristo. Amém? Ou seja, nele está a plenitude. Toda lei aponta para Ele. Toda lei aponta para Ele. Todo conhecimento está nele. É o que Paulo está falando aos Colossenses. Não deixe que as pessoas escravizem vocês. Tem que guardar esse dia, não pode comer aquilo, tem que fazer essa festa, sei o quê. Se você faz e te faz bem, que Deus te abençoe. Mas não venha querer me escravizar. Eu não concordo. Assim como também eu não posso mandar que você pare de fazer, né? Que Deus te abençoe e que te dê entendimento, né? Não deixa que ninguém se faça hábito, desqualificando vocês. Eu gosto da NVI, e é o bom de nós termos várias versões da Bíblia, que no 18 ele fala o seguinte, no 2,18 na NVI: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, o impeça de alcançar o prêmio. Desqualificar é isso, é impedir de alcançar o prêmio, a plenitude que Deus nos deu, a liberdade em Cristo, a Cristo, ao próprio Cristo. Porque quando você tira os ensinos de Cristo, você tira a plenitude de Cristo, você está defraudando o próprio Cristo e você está com o pseudo-Cristo, não o que venceu na cruz, não o que te libertou. Amém? Aí aqui existem sempre, né, algumas pessoas que vêm com uma nova visão. Não, tem uma nova visão. Que visão, irmãos? As visões, quem deu foi Cristo. Portanto, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Seja meu discípulo, negue-se a si mesmo. As visões estão todas na palavra. Há uma nova visão na palavra. Então não é nova, meu irmão. Tem pelo menos quase 2000 anos. Não é nova. Você está entendendo? É nova para tu. É nova para mim, né? Mas eu não quero impor isso a você. Nós temos que caminhar, ficar enraizados, edificados em Cristo. Amém? Então o texto ele vai. Na verdade, essas visões, ele quer dizer só que é maior. Ele está cheio de orgulho, né? Culto a anjos, né? Existe um pregador que eu não sei se ele faz isso para chamar a atenção, né? Que ele fala: eu quero anjos, 2 anjos na porta, eu quero não sei quantos anjos no raio de não sei quantos quilômetros. Na minha visão, não sei, né? Ele pode fazer isso ou por ignorância, ou de repente querendo, sei lá, que Deus o julgue. Mas, irmãos, para mim quem entende de anjo é Deus. Quem acampa os anjos ao redor do que o temem é Deus. Quem manda nos anjos é Deus. Quem entende quantos anjos eu tenho que ter, porque eu vou querer pedir só 2, se Deus às vezes quer botar 10. É o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos como pedir nem como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós estamos em relação com o próprio Deus. Anjos
Tu não tem que conversar com anjo. Jesus te ensinou a conversar com o Pai, conversar com Deus. Quando você conversa com um anjo, você está conversando com alguém que é menor do que o Espírito Santo que está dentro de você. Entendendo, meus irmãos? É assim, são coisas que são complicados. E aí fala assim, não retendo a cabeça, a partir de qual todo o corpo, suprido, ou seja, alimentado, e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Irmão, que você possa crescer ligado à cabeça que é Cristo. E não deixe ninguém entre você e Cristo. Só para terminar aqui, porque já está ficando longo, uma última heresia é a tal da cobertura espiritual. Eu sou o seu pastor, eu vou te dar cobertura espiritual, eu vou estar orando por você, que não sei o quê. Meu irmão, é Cristo que está ao lado de Deus intercedendo por você. É o Espírito Santo que intercede também por você. É a própria Trindade, pessoas da Trindade que estão intercedendo. Você não precisa de mim. E isso é maravilhoso, é algo que Jesus conquistou. Bom? Mas todo o corpo é ligado à cabeça e tem igual importância em sua função, né? Jesus, ele quer que você seja pleno nele, tá bom? Pleno. E caminhe com Cristo, seja discípulo de Cristo. Não deixa que ninguém queira te prender com falsos ensinos, falsos ensinamentos. Espero que você possa até ler aí Colossenses de novo, meditar no que nós estamos falando, e Deus te abençoe. Aqui agora eu tenho alguns pedidos. O irmão Naim de Portela pede pela sua família, a irmã Cristina de Curicica pelos familiares que ainda não aceitaram Jesus, a irmã Rosa de Portela pelo pai de um amigo do filho, seu Sebastião, que está internado com Covid. Nós vamos estar orando agora, e se o irmão quiser deixar outros pedidos aí, nós podemos orar depois, tá bom? Vamos orar e vamos agradecer. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai amado, porque, ó Pai amado, em Cristo, no teu Filho, está a plenitude da divindade. Nós te agradecemos, ó Pai amado, porque Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. E na cruz, ó Pai amado, ele expôs a vergonha, os principados, a potestades, triunfou sobre eles na cruz, para que nós vivêssemos em novidade de vida, numa vida que agrada a Ti, numa vida em que o Espírito Santo, Senhor Deus, nos leva a nos purificar ainda mais, porque Jesus é puro. E nós agora somos seus filhos, ó Pai amado. Ó Deus, nós sabemos que não é pelas nossas obras, é pela graça de Cristo que nós somos salvos. Mas essa graça nos leva a andar nas boas obras que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa bênção, que podemos crescer, ó Pai amado, nesse corpo ligado que é a cabeça. O corpo que é a igreja, que é a nossa união, que possamos crescer nesse corpo ligado à cabeça que é Cristo e que não possamos deixar mediadores entre nós e o Senhor, ó Pai amado, porque foi algo que Cristo conquistou por nós e para nós na cruz, ó Pai. Ó Deus, venho, Senhor Deus, pedir, Senhor Deus, ó Pai amado, pela família do irmão Naim. Abençoa, Senhor Deus, a família do teu servo, Senhor Deus. Esteja completando a tua obra na família dele. Abençoa o seu casamento, os seus filhos, ó Pai amado, sua esposa, a irmã Rosângela, Senhor Deus. Ser com toda a família do teu servo. Ser também com os familiares da irmã Cristina que ainda não conheceram Jesus, ó Pai amado. Que eles possam ser alcançados pela tua cruz, pela tua graça, Senhor Deus, e terem a vida transformada, Senhor Deus. Ó Pai amado, desperta eles, salva eles, ó Pai. Ó Senhor Deus, pedimos também, Senhor Deus, pelo pai do amigo do filho da irmã Rosa, Senhor Deus, que está internado com Covid. Que o Senhor esteja o curando, Senhor Deus. Que o Senhor esteja restaurando o seu organismo, ó Pai amado, e cumprindo a tua vontade, Senhor Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, por esse estudo. Obrigado, Senhor Deus, pela carta aos Colossenses. Que possamos continuar prosseguindo para o alvo, Senhor Deus. Que possamos continuar crescendo em Cristo, Senhor Deus. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um grande abraço.